Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcos, Max, tá? Sejam bem-vindos todos. Espero que vocês aproveitem este conteúdo, tá bom? Hoje eu vou fazer uma apresentação dos parâmetros do RoboScalp, tá? Dos principais parâmetros. Para quem já está no nível mais avançado, pode até ser um pouco repetitivo, mas eu vou apontar algumas particularidades importantes que vocês devem se atentar ao utilizar o RoboScalp, tá bom? Bem, vou compartilhar a tela do meu MetaTrader aqui para a gente poder dar início a esta aula, ok? Vou fechar essa tela aqui e essa outra aqui. Eu vou usar o ativo EURUSD para que a gente possa estar fazendo alguns testes, alguns exemplos. Lembrando que aqui na demonstração de vocês eu vou usar apenas abertura de preço, porque senão no a cada tique pode ficar um pouco demorado, tá bom? Então eu vou mudar para apenas abertura de preço. Como o Marcos falou, o nosso RoboScalp, que ele é o robô principal da AIFX Trade, todos já conhecem. Quem é novo está chegando recentemente. Ele é um robô que dele nós fizemos outros robôs, tá? E este robô possui os principais parâmetros aonde é possível hoje você ter resultados bem interessantes, resultados até com teste de 5, 10, 15, 20 anos, dependendo da estratégia que você quiser utilizar. Tá bom? Então vamos lá. Quando você faz a instalação do RoboScalp, que normalmente o RoboScalp que ele vem com uma configuração chamada de configuração padrão, tá? O que é a configuração padrão, pessoal? A configuração é o modo de negociação padrão. Então, quando você compra ele ou está em teste, você pega ele desta forma, modo padrão, aonde ele vem configurado de uma forma que não é buscando a melhor lucratividade, não é buscando te convencer que existe possibilidade de grandes lucros, não. Ele vem configurado de uma forma simples e objetiva, aonde ele vai abrir duas ordens inicialmente, tá? Estou repetindo isso porque tem muita gente nova. Então, inicialmente no modo padrão, ele vai abrir duas ordens, sendo uma de compra e uma de venda. Por quê? Porque ele não tem nenhum indicador que vai interferir na entrada dessas duas operações. Então, como ele está no modo padrão, então ele abre duas operações, que seria estas, ó. Se eu clicar em OK, colocar no visual, tá? Vou colocar um período recente aqui para andar mais rápido. E vou colocar até o mês 11 aqui, por exemplo. Se eu pegar ele aqui desta forma, no próprio H1 mesmo que seja, e colocar para iniciar, então você vai ver que o RoboScalp, inicialmente, se você observar aqui, ó, voltando no teste, observe, para tirar as linhas, você clica em Ctrl G, veja Oi. duas operações. Quero pedir sua opinião. Dê a louca lá agora. Duas operações, uma de compra e uma de venda. Ele vem com a configuração onde o break-even ele é ativado automaticamente, então ele salva metade da operação e se ele voltar, ele bate o trail stop. E quando o preço volta, ele resolve a operação de venda. Caso o preço continue indo para o outro lado, ele trabalha fazendo um preço médio. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Então, eu quero forçar uma situação. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, que aconteceu. Veja que ele resolveu a compra aqui nessa situação aqui e logo aqui em cima ele abriu uma nova venda que foi através das distâncias de retração que eu vou mostrar nos parâmetros a seguir. Então, o modo padrão do RoboScalp é esse. Ele abre duas ordens, uma de compra e uma de venda, aonde ele vai trabalhar sozinho. Lembrando que a melhor forma de você conhecer o funcionamento é você fazendo o backtest do robô, tá bom? Agora, vocês podem estar se perguntando, mas, bom, beleza, eu entendi, mas eu ainda quero saber os principais parâmetros do RoboScalp. Bom, pessoal, o RoboScalp, ele é um robô que ele trabalha fazendo preço médio, tá? Por que ele trabalha fazendo preço médio?
Porque não adianta você querer criar um robô, eu não conheço nenhum, tá, de código transparente igual esse aqui, onde você configura a estratégia, que você consiga trabalhar estopando a ordem caso ele dê errado. Tá? Porque existe uma diferença muito grande entre você configurar a estratégia através de uma ferramenta igual o robô Scalping, ou você pegar o robô pronto ali que o Zé fez, que é um cruzamento de média, e que passa por 5 anos de backtest, mas quando você coloca na sua conta real, você vê que a coisa não acontece daquele jeito. Aqui não. Aqui você pode configurar o robô Scalping. Para isso, você tem que saber alguns parâmetros que realmente vão influenciar nessa etapa. Bom, no meu ver é o seguinte, antes de se preocupar com o modo de negociação, tá? Antes de se preocupar com isso aqui, vocês precisam entender um parâmetro muito importante que ele vem default, que é a distância entre ciclo. Tá? Essa distância entre ciclo nada mais é do que eu abro as operações, abri uma operação de compra ou de venda, assim que elas são finalizadas, eu preciso esperar uma certa distância da última ordem fechada para que eu possa abrir uma nova ordem. Por exemplo, se eu colocar aqui, por exemplo, 1000 pontos, por exemplo, e dou OK. Se eu simplesmente clico em iniciar aqui, repare que ele vai, olha aqui, ó, ele fechou as operações, mas ele não abriu mais nenhuma operação. Por que ele não abriu nenhuma operação? Porque ele está esperando aquela distância de ciclo acontecer. Bom, aqui, ó. Reparem que ela aconteceu. Então, se você observar aqui nessa imagem aqui, ó, a ordem abriu aqui as novas ordens aqui. O preço foi fechado aqui, destas ordens aqui, tá vendo? Tem 2 ordens aqui, o preço fechou aqui. Então, significa, pessoal, que ele esperou dar uma distância de 1000 pontos, que podem ser um pouquinho a mais. Então, aqui ele esperou mais ou menos 1093 pontos, tá? Aí que ele fez a segunda entrada com o robô. Então, ele usou o modo padrão, porém, a distância entre ciclo fez toda a diferença para que ele não já saísse abrindo novas ordens aqui, ó. Entendeu? Isso é a distância entre ciclo que vocês precisam conhecer e entender como ela funciona. Bom, vamos em propriedades do Expert novamente. Então, agora que vocês já sabem da distância entre ciclo, é muito importante vocês terem uma noção sobre lote dinâmico e lote inicial. As pessoas se confundem muito com isso. Quando você pega o robô e quer utilizar ele, muitas das vezes as pessoas falam, Flávio, onde que eu mudo o tamanho do lote? Porque o robô é só mudar o tamanho do lote? Não, pessoal. Você nunca deve pegar um robô e simplesmente mudar o tamanho do lote, achando que o tamanho do lote vai te dar lucro. Não. O tamanho do lote é definido, na maioria das vezes, quando você faz uma otimização. Mas se você quiser conhecer e entender que para mudar o lote fixo inicialmente, para mudar o lote fixo, basta você vir aqui em lote inicial e colocar o tamanho do lote que você acha necessário, é aqui que você faz. Então, por default, o robô vem com lote de 0.04. Eu posso vir aqui e colocar um lote de 1.0. Tá? Isso é um exemplo para vocês verem que é aqui que muda o lote. Ok? Então, vamos lá agora para vocês entenderem. Vou dar um OK aqui e nós vamos fazer um teste. Veja que nesses testes aqui, ele abriu ordem de 0.04. Agora, você vai ver que ele já vai trabalhar com lote acima disso, que é o lote de 1.0. Vamos ver aqui. Ok. Aqui, ó. Repare aqui, pessoal, ó, que neste visor do robô aqui, ele já mostra o tamanho do lote. Aqui, ó, 1.0, as ordens abertas aqui. E se você vier aqui em resultado, veja que ele abriu as ordens aqui. Tá vendo? Ele trabalhou o break-even que eu vou mostrar para vocês aqui, mas a ordem inicial foi de 1.0. Então, você já sabe agora que o lote fixo se muda aqui. Tá bom? Vamos parar o teste novamente e vamos agora para o próximo passo.
Flávio, mas como que eu mudo o lote para dinamicamente? Então, pessoal, quando você quer utilizar o lote dinâmico, primeiro você precisa ativar o lote dinâmico. Então, você vem aqui, ó, lote dinâmico inicial, true, ok? Depois que você colocou, você vai colocar o percentual que você quer utilizar para multiplicar com o saldo da sua conta. Então, supondo que nós tenhamos um saldo de $1.000 aqui, e você fala, Flávio, eu quero abrir um lote de 0,10, por exemplo, mas eu quero que ao decorrer do teste o meu lote seja dinamicamente incrementado. Então, significa que conforme o meu saldo aumenta, o meu lote vai aumentar também. Então, você define o percentual que você quer utilizar aqui. Este campo, pessoal, é percentual. Isso não é valor, é percentual, aonde você vai multiplicar o saldo da sua conta por este percentual. Então, se você pega aí agora e multiplica, olha, vamos fazendo junto, pega uma calculadora aí para vocês verem. Você pega $1.000, tá? Vezes 0,004%, você vai ter um lote de 0,04, ok? Se você, por acaso, altera isso aqui para um valor muito além do que já está, por exemplo, vamos supor que você chega aqui e fala assim, ó, Flávio, estou fazendo um teste aqui, mas eu vou colocar 0,04. Então, se você mudar isso aqui de qualquer forma, se torna perigoso. Então, é muito importante, sempre que for utilizar lote dinâmico, utilize ele no backtest primeiro para você ver o tamanho do lote. Porque a simples mudança que eu fiz aqui, removendo um zero, tá? Você vai ver, se você pegar $1.000 vezes 0,04%, aqui ó, $1.000 vezes 0,04%, você vai ter um lote de 0,40, tá? 0,40. E se você pega um saldo de $1.000, começando com um lote de 0,40, você está começando muito pesado, tá? Então você tem que tomar muito cuidado quando se utiliza lote dinâmico. Eu vou mostrar isso aqui para vocês agora. Eu dou um OK aqui, ó, estou usando lote dinâmico ativo, percentual da conta 0,04%, dou um OK e eu clico em iniciar para a gente ver o tamanho do lote. Aqui, ó. Veja que o tamanho do lote aqui, pessoal, 0,40, ok? E se você vier aqui em resultados, você vai ver aqui, ó, olha o tamanho do lote aqui, ó, 0,40, tá? Então, isso aqui é um exemplo da utilização do lote dinâmico, ok? Bom, vamos passar para os próximos parâmetros, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque essa live, ela está sendo gravada, tá? Não é para vocês saírem da aula, mas o objetivo aqui é que vocês depois reassistam e coloquem em prática, porque eu vejo que vocês às vezes estão se perdendo nos testes por causa de bobeirinha, de não saber às vezes um lote dinâmico direitinho, esses detalhes, tá? Então, pessoal, sempre que se usar lote dinâmico, tenha atenção no percentual que você quer utilizar aqui. Procure utilizar o percentual menor, tá? Para que o tamanho do seu lote seja tranquilo perante o seu capital, tá bom? Ok. Quais são os próximos parâmetros importantes hoje para vocês saberem e que vai fazer diferença na utilização dos robôs? No meu ver, pessoal, um parâmetro muito importante, mas que eu vou mostrar simplesmente como que ele funciona, é essa parte do break-even, porém vocês não precisam nem mexer nela inicialmente, tá? Essa parte do break-even aqui, ó, esses valores, eles já foram colocados aqui com a melhor configuração que eu achei para se utilizar eles. Então, a minha recomendação é, ou você ativa o uso do break-even, ou você desativa. Mas vir aqui e mexer de qualquer forma não adianta. Eu não vou agora nessa live agora entrar em detalhe o que é cada parâmetro desse aqui, mas isso aqui já explicamos em outros vídeos e depois, se for preciso, eu gravo um outro vídeo no meio da semana
explicando esses detalhes aqui, tá? Mas o break-even ele funciona de que forma? Quando você abre uma ordem, 50% dessa ordem, que é o valor que você definiu nela, vai ser fechado quando atingir uma certa quantidade de pontos. E dali por diante, conforme a distância que você vai andando, ele vai movendo o seu stop, tá? Então, o resultado dessa configuração ativa seria isso aqui, ó, pessoal, ó. Deixa ele ativo e dá um OK para você ver. Eu vou começar um teste inicialmente aqui, vou reduzir a velocidade para vocês verem. Ó, vou voltar um pouco, vou parar o teste, diminuir a velocidade para vocês verem com calma, tá? Vou tirar essa grade, para tirar a grade é Ctrl G. Reparem, pessoal, que, olha aqui, ó, não tem essa linha vermelha aqui, ó, tracejada? Preste atenção, tá vendo essa linha vermelha aqui, ó? Isso aqui, o robô já começou a mover o stop da ordem de compra, tá? Para que ele fez isso? Porque se você olhar aqui em resultados, ele já fechou metade da operação, veja, ele tinha compro 0,04, fechou metade da operação e o restante da operação ainda está em movimentação. Então, significa que enquanto esse mercado estiver subindo, tá? Deixa eu pegar um desenho aqui para a gente pôr. Enquanto esse mercado estiver em alta, assim, subindo, essa linha aqui tracejada aqui vai subindo junto. Então ela vai vindo aqui, ó, subindo. Conforme o preço sobe, ela vai se movimentando junto. E automaticamente, quando o preço voltar um pouco, a ordem vai ser fechada do próprio stop movimentado por ela. Então essa é a função do break-even. Lembrando que o break-even só funciona na primeira ordem aberta, ok? Ele não faz isso nas ordens de preço médio. Ele só funciona neste conjunto de ordens abertas aqui. No modo padrão foi essas duas ordens, e se for outro modo de negociação, será na primeira ordem aberta, ok? Vamos repassar agora para os próximos parâmetros importantes, pessoal. Nós já falamos sobre lote inicial, break-even. Então, para mim, pessoal, não vou falar muito desses parâmetros aqui agora, mas os parâmetros que vocês devem ter atenção são os fatores martingale. O que é isso? São fatores de multiplicação para a geração do preço médio. O que é isso, Flávio? Significa que se eu abro uma ordem de 0,04, a segunda ordem aberta vai ser multiplicada por um fator padrão de 1,1. Posso alterar esse padrão? Posso. Você pode colocar aqui 1,5, você pode colocar 2,0, tá? Você pode fazer o que você quiser aqui. Tem gente que usa isso aqui do jeito que, assim, para muitos é estranho. Tem gente que gosta de fatores martingale alto. Outros gostam de fatores pequenos. Então, a minha recomendação para quem está procurando setup mais conservador, setup mais tranquilo, que possa ser utilizado por mais tempo, pessoal, é manter um fator martingale mais tranquilo, tá? Não adianta você entrar nesse mercado, entrar com lote, mesmo que seja um microlote, não adianta você entrar com um microlote de 0,01 e chegar aqui e me colocar um fator de 2,0, não adianta nada. Porque se você pegar uma matemática básica, você vai lá, começa com 0,01, próximo 0,2, 0,4, 0,8, 16, 32. Então, assim, a coisa aumenta muito e o seu capital não vai aguentar e, consequentemente, você vai ser estopado colocando sua conta em risco. Então, esses parâmetros de fatores martingale, vocês devem ter muita atenção. Não adianta chegar aqui agora e já querer forçar a barra com isso aqui. Tá? Robô que faz preço médio, o preço médio tem que ser inteligente. Não adianta você chegar aqui no olho e mudar isso aqui. Flávio, tem 4 fatores martingale. Qual que eu uso? Você vai usar os 4. Tá? Mas como que você utiliza os 4? Logo abaixo aqui, pessoal, você tem as etapas a percorrer, tá? Essas etapas aqui que eu estou mostrando andam junto,
Ok? Então, se você pegar aqui o fator martingale etapa 1, você vai andar com esse fator martingale e quanto essa quantidade de pontos, de 3.200 pontos, estiver sendo percorrida. Enquanto você estiver dentro desses 3.200 pontos, respeitando uma distância que você vai configurar, se você observar o modo padrão, ele vai com a distância inicial de 1.000 pontos, tá? Então, assim, ele vai de uma forma bem conservadora. Tanto que se você estiver operando conta cents com esse modo padrão aqui, dificilmente você vai quebrar sua conta, porque você começa com lote fixo de 0,04, você começa com lote com distância retração de 1.000 pontos. Então, assim, você tem caixa aqui para andar pelo menos 9.000 pontos, tá? Então, assim, a minha recomendação para vocês, quando forem gerar um setup, é gerar um setup com muito cuidado no uso desses fatores martingale, porque não adianta forçar a barra com eles, e não adianta também você chegar aqui e colocar 100 pontos de distância de retração, 50 pontos, isso é muito curto, tá? Ah, Flávio, mas você tem vídeos lá do ouro mostrando, usando distâncias curtas. Beleza, mas o objetivo daquele vídeo do ouro é para quem já conhece o mercado, é para quem quer operar arrojado, é para quem já tem noção do que está fazendo. Mas quem ainda não tem noção, não adianta chegar aqui e forçar a barra com o robô. Não vai ser distância, retração curta, martingale forte que você vai ganhar dinheiro. Não é isso. Tá? Você até pode ganhar muito dinheiro se o mercado te ajudar. Às vezes o mercado está naquela lateralização, onde anda 1.000 pontos para cima, 1.000 para baixo, 1.000 para cima, beleza. Mas quando ele sai fora disso, lascou. Então tem que tomar cuidado com isso. Tá? Então a minha recomendação é que tenham muito cuidado na configuração dessas distâncias de retração. Vou fazer um exemplo aqui agora no backtest para vocês verem o perigo disso aqui. Eu vou colocar um saldo um pouquinho, vamos deixar $1.000 mesmo para vocês verem. E eu vou fazer uma simulação aqui para vocês, usando uma distância de 100 pontos, e vou falar assim, o cara quer usar 2.0, vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Vamos ver o que acontece. Eu mudei só a etapa 1, tá? Lembre que ainda tem etapa 2, etapa 3, etapa 4. Mas como aqui são 3.200 pontos, com uma distância de retração de 100, provavelmente eu vou perder os $1.000 antes de passar para as próximas etapas. Então, vamos ver o que acontece, ok? Lembrando, caso o teste aqui mostre algum tipo de lucro, você não deve levar em consideração. Isso aqui são testes a fim educativo para te ensinar a utilização do robô. Tá? Temos muitos outros vídeos mostrando a otimização de forma eficiente. Mas como vocês querem conhecer os parâmetros e ter mais noção de como são utilizados, como deve se aplicar eles, o objetivo aqui hoje é esse. Então vamos lá, pessoal. Vou clicar em iniciar, vou deixar um teste mais devagar, mais lento, para a gente ver o que acontece. Ó, veja que ele abriu uma ordem muito rápido aqui, ó. Veja que aqui, ó, ele já abriu uma ordem logo aqui, ó. Ele abriu com 100 e poucos pontos aqui. Por que que é isso? Porque muitas das vezes, pessoal, deixa eu ver se ele está só para... Ele está abrindo na abertura do candle, beleza. Neste caso aqui ele está abrindo na abertura do candle, então ele esperou a próxima vela para abrir a ordem. Tem gente que desabilita a abertura de ordem na mudança de candle. Eu não recomendo, eu acho que vocês devem tomar muito cuidado, porque quando se trabalha com abertura de ordem somente nas aberturas de candle, você vai ter uma segurança muito maior do que sair abrindo ordem à torta direita. O que eu estou falando eu vou mostrar agora para você aqui, ó. Vamos deixar ele rodar aqui para você ver. Ele vai trabalhar novamente, aqui vai abrir outro padrão, vamos ver o que vai acontecer. Só um minutinho, está rodando aqui, vamos ver. Eu acho que está com 1.000 pontos de distância. Vamos mudar esses 1.000 pontos, que senão abriu. Beleza. Veja que quando você opera com distância de retração muito curta, as ordens abrem muito rapidamente, próximas uma da outra.
Em alguns momentos, igual eu falei, bom, vai dar certo. Mas a gente não pode confiar nisso nesse mercado. Esse mercado hoje ele anda muito volátil, então você deve ter uma atenção redobrada com isso para que não abra um volume excessivo de ordem. Eu vou desmarcar, tá? Propositalmente eu vou desmarcar a distância entre ciclo, tá? Eu vou colocar a distância entre ciclo aqui. Deixa eu limpar aqui. Vou colocar ela zerada. Por quê? Para forçar a abertura de ordem para a gente ver o que acontece. Vou dar um OK e vamos iniciar o teste. Deixa ele trabalhar. Lembrando, pessoal, tá? No modo padrão, a abertura da segunda ordem de retração ela só acontece depois que fecha a ordem da tendência, que foi, no caso, a compra, tá? Vamos lá para você ver. Olha aí, ó. Ele abriu tanta ordem aqui que ele já não tem nem mais capital para abrir ordem. Então, numa dessa aqui, esse é o perigo de quando se opera sem saber o que está fazendo. Então, assim, uma distância retração mal calculada, um fator martingale forte, você põe tudo a perder. Neste caso aqui, ó, você já está com a sua conta em menos 378, você está com uma margem de 729, e se você vier aqui no diário, preste atenção, pessoal, aprendam a olhar essa aba diário aqui. Essa aba diário te mostra muita coisa. Porque tem muita gente que fala assim, Flávio, eu estou no backtest aqui, parou de abrir ordem. Cara, você não tem mais dinheiro para abrir ordem. Onde que você vê isso? É aqui, ó. Vai no diário aqui, ó. Aprendam a ler a mensagem de teste aqui, ó. Acabou o dinheiro, você não tem mais dinheiro para abrir aqui, ó. Tá vendo? Not money aqui, ó. Não tem mais. Acabou a grana. Então isso aqui, pessoal, é o perigo de quando você tem um capital e acha que aquele capital é muito e está com o fator martingale forte. Você fica limitado a aberturas de ordem, porque existe uma coisa chamada margem. Margem é o saldo que a corretora guarda para ela, para deixar você abrir as ordens. Que é isso aqui, ó, pessoal. Ó. Isso aqui, ó, é a margem. Ó. Isso aqui, ó, tá vendo? A margem utilizada. Então, isso vocês precisam ter atenção, porque muitas das vezes você não consegue mais abrir ordem naquela corretora, naquela conta, justamente porque sua margem já esgotou, você não tem mais saldo suficiente e agora, numa situação desta aqui que você está vendo, o que só resta é esperar o que vai virar, porque se você não tem mais condição de abrir ordem, o seu saldo está limitado, as mensagens que começam a te aparecer tanto aqui no backtest como no terminal, porque essas mesmas mensagens aqui, elas vão aparecer para você aqui, ó, pessoal, ó, terminal, tá? Aqui no terminal onde você tem as operações, eles vão aparecer aqui aonde você vai poder ver. Então, se você vier aqui, ó, exibir terminal aqui e vir Expert Advisor e diário, aqui vai estar todas as mensagens que estão acontecendo com o robô. Então, vocês podem olhar tanto em Expert como diário, tá? E esse cuidado que eu estou falando para vocês do uso de fator martingale, distância retração, é justamente para evitar esse tipo de situação aqui, ó, tá? Aonde você não tem mais nada a fazer, tá bom? Ou você toma um stop, ou você espera resolver. Neste caso aqui, provavelmente, se você fechasse tudo, você sairia no lucro, porque a tendência numa situação dessa aqui, muitas das vezes, é quebrar a conta, tá bom? Vamos lá agora. Vamos voltar aqui nas distâncias de retração para vocês entenderem aqui, pessoal. Então, pessoal, quando você é mais consciente e utiliza um fator mais adequado, por exemplo, 1.3, por exemplo, com a distância de 200 pontos, 300 pontos que seja, né, você já fica mais tranquilo. Então, numa situação dessa aqui, o que acontece? Você provavelmente não quebraria sua conta. Vamos testar aqui para você ver. Tá? Se você rodar isso aqui agora, vamos rodar aqui o teste para você ver. Veja que hora nenhum negativo chegou num valor absurdo.
hora nenhuma você recebeu mensagem que não tem mais dinheiro, o lucro é menor? Beleza, cara, o lucro é menor, mas o lucro é compatível com o seu saldo. Não adianta você achar que com $1.000 e poucas operações você vai ver aqui $700. Não é assim. Então você precisa ter esse cuidado, tá? E dessa forma o robô está trabalhando lá, ó, tá? De forma mais consciente, tá vendo? Mais tranquila, tá? Então veja que faz total diferença. E mesmo assim, ó, esse teste aqui, ó, como eu não fiz um teste programado, provavelmente essa situação aqui, ó, é um exemplo que mesmo respeitando o martingale baixo, uma distância de retração, entre aspas, aceitável, às vezes o seu saldo é pouco para esse tipo de negociação numa conta dessa. Então, provavelmente daria errado aqui. Não deu errado, tá? Não deu errado, mas poderia ter dado errado, tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado, porque aqui você abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ordens. Você abriu 7 ordens para resolver uma situação neste momento aqui. Isso aconteceu justamente porque você combinou, tá? Você combinou essa configuração aqui, ó, tá? Essa configuração aqui, ó. Cadê? 1.3 para 300 de distância entre cada ordem. Lembrando, pessoal, aqui provavelmente ele está abrindo, deixa eu só conferir aqui se ele está abrindo somente na mudança. Isso, aqui ele está abrindo somente nas mudanças de candle. Mas se você desativa a mudança de candle, ele vai abrir em cima dos 300 pontos ou próximo, porque existe a volatilidade do mercado. Então, às vezes o mercado dá um salto rápido, então ele pode acontecer de abrir uma distância um pouco maior do que os próprios 300. Agora, pessoal, isso que eu mostrei para você é somente a primeira etapa. Então, você tem a segunda, você tem a terceira e você tem a quarta etapa. Tudo isso é combinado com martingale etapa 1, 2, 3 e 4. É isso que vocês precisam antenar. Martingale é para incrementar as ordens do preço médio e essa distância retração é a distância entre as ordens que vão ser abertas. Mas tudo isso, pessoal, existe uma técnica que é a otimização. No canal DAFX Trade já tem outros vídeos mostrando sobre otimização, inclusive tem setups base lá, tá? Então serve para vocês otimizarem de forma mais objetiva, tá bom? Então vamos lá agora, pessoal, passar para os próximos parâmetros que, no meu ver, são importantes. Então até agora nós passamos sobre lote, martingale, fatores, distâncias de retração, que são esses dois aqui, esses dois aqui, esses dois aqui da etapa 3 e esses dois aqui da etapa 4. Agora, vamos passar para a parte referente a tipos de operação, que você pode operar compra ou venda. Muita gente fala assim, Flávio, para eu operar só compra ou só venda, esse parâmetro aqui, ó, operar sell, operar buy, significa que se eu desabilitar, pessoal, a venda, eu só opero compra, independente qual modo de negociação. Mesmo estando no modo padrão, eu só vou operar compra. A mesma coisa que se eu desabilitar aqui e habilitar a venda, eu só vou negociar a venda. Por exemplo, vamos fazer um teste rápido aqui agora para você ver. Vamos clicar em iniciar para vocês verem. Olha lá, está operando só venda. Tá vendo? Somente venda. Por que que existe esse parâmetro? Porque a gente sabe, pessoal, que tem ativos que eles são mais propensos a operar somente venda ou somente compra. Alguns casos e alguns modos de negociação, quando eu falo modos de negociação, são esses modos aqui, pessoal. Ó. Nós estamos falando do modo padrão, tá? Mas se você usa algum desses modos de negociação aqui, você vai ver que dependendo do ativo que você estiver utilizando, você vai operar somente compra ou somente venda. Tá bom? Ou até mesmo os dois, dependendo da situação. Então, nós já passamos também por essa etapa, que é importante, tá? Que é o operar compra ou operar venda, tá? A mesma coisa é que se eu desabilitar a venda e habilitar a compra, você vai operar somente compra, tá? Este vídeo está sendo um pouco mais detalhado porque existe muita dúvida sobre esse assunto.
E eu acho importante as pessoas entenderem que o robô Scalp ele é configurável. Não adianta pegar o robô Scalp e só colocar no gráfico e achar que vai chover dinheiro. Não é assim, tá? Você precisa conhecer ele, você precisa gerar suas estratégias, tá bom? E aqui está só operando compra, ok? Vamos agora na propriedades e vamos dar sequência aqui nos parâmetros que eu considero importante. Bom, já falamos sobre essa parte de operar compra, operar venda, né? Agora vem uns pontos importantes. Pessoal, onde que eu determino o profit, o ganho do meu robô quando eu pego ele? Então, pessoal, o profit nesse parâmetro aqui, ó, profit min. Só que por default, ele vai com 1000 pontos, tá? Só que ele vai com outras configurações agregadas que andam junto, que depende, que estão ali para proteger e para ajudar, tá? Que são o quê? Que são essa parte aqui, ó, Profit Max rebaixamento, tá bom? Que ele por default vem ativo e ativa Profit Max Ordem. Significa que a partir de X ordens abertas, que aqui no default vem 2 ordens abertas, ele vai respeitar os 60 pontos de profit. Isso aqui não é dólares, são 60 pontos, tá? Pontos. Por que são em pontos? Porque nós trabalhamos com robô onde você ajusta o saldo que o robô quer utilizar, tá? E com base naquele saldo, você configura a quantidade de pontos que você precisa andar para gerar uma certa lucratividade. Isso é para facilitar, porque se nessa configuração básica eu determinar valores, aí você vai depender muito de configurar lote, você vai depender muito de configurar outros parâmetros desnecessariamente. Então, nós determinamos que seja pontos, porque fica algo mais tranquilo e simples para vocês configurarem. Então, tanto o profit como o profit por rebaixamento e o profit max ordem, eles são pontos. Então, significa que a primeira coisa que o robô vai olhar é o profit min, ok? Se o rebaixamento dele atingir mais do que 10%, que é o que está padrão, lembrando que esses parâmetros você pode mudar, mas por default eles vão com 10% de rebaixamento, então significa que quando o seu rebaixamento chegar em 10%, o seu profit para fechamento será de 50 pontos. Só que não é o profit da última ordem, é o profit a partir do preço médio. Eu vou até fazer algo aqui interessante para você visualizar o que seria este preço médio, tá bom? Vamos rolar aqui os parâmetros para baixo, tá? Aqui no finalzinho, tá? Aqui, ó. Achei. Vamos habilitar o preço médio e vamos habilitar a linha de take profit. Então, eu vou criar 2 linhas no gráfico para você ver visualmente como que fica. E isso vai te dar uma visibilidade melhor, tá bom? Então, está verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Vamos voltar lá no profit agora. Vamos olhar qual o profit padrão que está. Está logo aqui, ó. O profit está $1.000, ok? O rebaixamento, caso atinja um percentual de 10%, o profit está em 50 pontos. E caso ele não atinja o rebaixamento, mas você já tem mais de 2 ordens, você vai ter um profit de 60. Para ficar mais claro essa situação, eu vou colocar aqui 300 para você ver visualmente a mudança dessas linhas no gráfico. Então, vamos começar com 1.000 de profit padrão, 50 pontos de profit caso o rebaixamento chegue em 10% e 300 pontos de profit caso as suas ordens estejam acima de 2 ordens abertas no preço médio. Vamos dar o OK e vamos ver no visual como que fica. Tá? Vou tirar essas linhas aqui. Inicialmente ele vai abrir essas 2 linhas azuis e vermelhas que são as linhas do preço mesmo, tá? Lembrando que aqui, ó, pessoal, ó, você já tem a linha do profit, tá vendo aqui, ó, 1.000 pontos de profit aqui, ó, aproximadamente 1.000 pontos de profit, tá? Que são a linha tracejada, repare aqui, ó, que são as linhas tracejadas. Você não está vendo a outra lá de cima porque nós temos que minimizar. Ah, tá aqui, ó. Eu minimizei, então eu vi ela, tá bom?
Tá aqui, ó. Então eu tenho o profit da compra e o profit da venda, tá bom? Agora eu vou ativar o robô e vamos ver como que ela se comporta. Vou limpar esse desenho e vamos deixar ele trabalhar para a gente ver, tá? Eu acho que dessa forma aqui fica bem claro visualmente como que fica. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Vai mudando as coisas, tá vendo, ó? Você vai vendo a linha se mexer. Olha lá. Vamos. Viu que legal? Isso aqui, pessoal, isso aqui te dá mais clareza de qual é a distância real que você está seguindo, né? Do seu preço médio. Quando eu falo preço médio, deixa eu só deixar ele correr aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Beleza. O preço médio estava logo aqui, ó. Então, aonde que ele fechou aqui, ó, foi porque ele estava a 50 pontos de lucro a contar do preço médio, tá? Poucas pessoas analisam isso, mas essas configurações aqui ficam claras de ser vista quando você ativa essas linhas no gráfico para você visualizar o comportamento do preço médio e o comportamento do take profit, tá? E claro que aqui está rápido, mas você pode diminuir a velocidade, mas aí, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, para você ver, ó. O preço médio vai se movimentando, tá vendo? E o profit também, automaticamente. Olha aqui, ó, viu? Aqui foi um exemplo interessante. Quando eu abri as outras ordens, o profit, a linha de profit já trouxe aqui para perto, aqui, ó, 300 pontos, tá vendo? Por que 300 pontos? Porque eu ainda não atingi 10% de rebaixamento do meu capital. E vamos deixar ele trabalhar. Olha lá. Para que ele faz isso? Isso é uma configuração, pessoal, para você sair mais rápido das operações. Porque a gente sabe que grande parte das negociações, quando se abre mais de uma, duas, três ordens, você não tem que esperar 1000 pontos para fechar aquela operação. Então, você fecha mais rapidamente usando essas configurações de profit, que são profit min, profit max rebaixamento e profit quantidade de ordens abertas, ok? Vamos clicar aqui em propriedades agora, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês, pessoal, vocês vão poder reassistir amanhã no YouTube, tá? Eu vou subir essa aula para vocês reassistirem. Mas isso é muito importante, que se vocês não souberem desses parâmetros, vocês não conseguirão gerar setups com eficiência, tá? E lembrando, no nosso canal já tem vídeos mostrando como gerar setups. Nestes vídeos já possui setups base, onde esses parâmetros que eu estou mostrando já estão todos lá para ser otimizado, tá? Então, isso que nós vimos aqui agora são a parte de profit. Então, quando você tiver dúvida como é feito o profit padrão do robô, ele é feito com esses três parâmetros aqui, ó. Profit min, tá? Profit max rebaixamento, que por default ele vai ativo, e Profit max ordem. Lembrando que o Profit max rebaixamento ele tem o percentual de rebaixamento e a quantidade de profit. E a mesma coisa no Profit max ordem. Você tem a quantidade de ordem que você define, que pode ser 2, 3, 4 ordens, você define qual é a quantidade que ele vai passar a entrar em ação e o profit que você quer determinar aqui, ok? Bom, quais são os próximos parâmetros de extrema importância para o RoboScalp? Para mim, pessoal, hoje, como o tempo já está um pouco corrido, eu considero que um parâmetro muito importante, tá? Muito importante, é esse aqui, ó. Vem aqui para o final, tá? Você rola aqui para baixo. Depois que você rolou para baixo, você vai subir um pouquinho, vem com calma e procura aqui, ó. Proteção 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso, ativar limite capital. Nós já falamos em outras lives, mas eu vou falar novamente. Isso aqui, pessoal, isso aqui é onde você determina o stop, tá? De quando você faz preço médio e ativa uma estratégia no seu gráfico, ok? Então, você vai limpar aqui, ó. Nós estamos com saldo de $1.000. Se eu estou com saldo de $1.000, levando em consideração que $1.000 é muito pouco para gerar uma estratégia,
Por isso que nós recomendamos o uso de conta Cents, porque $1.000 no MetaTrader aqui, ó, tá vendo $1.000? Seria $10 na conta Cents. Então, provavelmente, você poderia começar com pelo menos $3.000 aqui, tá? Que seria $30. Se você tem um capital de $3.000 com $30 em cents, você poderia simplesmente ativar o limite de capital. Aqui que é o limite de capital. Você vai limitar, você não vai usar todo os seus $3.000 aqui, tá? Você vai usar somente parte dele. Então, você ativa o limite de capital, aqui que você fez. Limite de capital em percentual, falso, você seta para falso e determina um valor aqui. Vou colocar, por exemplo, $1.000 aqui, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui, o limite de capital, ele é de muita valia. Você precisa ativar ele, porque caso uma estratégia dê errado, você vai sair fora dessa operação quando atingir o limite de capital. Então, se você não ativa o limite de capital, você está dizendo para o robô o seguinte: pode usar todo o meu capital. E isso não é bom. É muito importante você limitar. Tá? Mesmo que você só tenha uma conta, limite. Você tem que pegar lá, colocar o seu saldo numa conta e usar um limite de capital para te proteger. Então, esse limite de capital vai fazer simplesmente isso. Limitei ele em valor, porque eu ativei ele aqui, ó, limite de capital true. Estou falando que não é percentual, tá vendo? Ó, limite de capital em percentual, falso. E coloquei $1.000 de valor. Feito isso, eu dou um OK. Veja que estou usando $3.000 aqui de teste. Porém, repare no gráfico. Ele só vai utilizar, repare aqui, $1.000, tá vendo? Ele só usa $1.000 por estratégia, tá bom? Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é de extrema importância. Agora eu vou dar um pente fino bem simples aqui sobre outro parâmetro que você precisa antenar, que é o Magic Number. Então, você vai vir aqui, vou clicar em parar, vou limpar esse gráfico aqui e vamos vir em propriedades do Expert. Quando você tem uma estratégia pronta, depois que você já gerou ela, deixou pronta, você tem um Magic Number. Então, eu recomendo que coloque um Magic Number para todo ativo, toda estratégia que você usar. Se precisar, pessoal, crie uma planilha, crie um diretório no seu computador ou em algum lugar. Mantenha backup dessas informações, porque é muito importante que você, cada vez que você salva uma estratégia, você deixe ela arquivada lá de backup, porque você vai precisar. E essa estratégia já tem que ter o Magic Number, que é um valor numérico. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 1.000. É um valor numérico. Então, você precisa preencher com um valor numérico. Tá? Isso eu falo na hora que você for utilizar no gráfico. Então, se você chegou num setup, você vai pôr um valor aqui do Magic Number. Magic Number que não esteja sendo utilizado por outro gráfico. Clica em salvar. Salva esse setup, por exemplo. Tá? Salva esse setup, por exemplo. É setup teste. E salva ele. Uma vez que você salvou esse setup, basta você carregar esse setup no gráfico, que seria nada mais do que você vir em observação de mercado, pegar o ativo que você testou, que seria o USD, por exemplo, né? Você vai ter uma janela do gráfico aqui. Você pegaria também o robô, aqui no caso, procuraria o robô Scalp aqui, porque nós estamos usando o Scalp. Arraste para o gráfico. Carrega o seu setup aqui em entradas. Você vem aqui aonde você salvou. Eu salvei ele aqui em teste. Setup teste. Abrir. Preencha o seu e-mail aqui, tá? Feito isso aqui, você dá um OK. Tranquilo? É dessa forma que você vai conseguir gerar seus setups e colocar ele em operação. Se você olhar aqui, ele está ativo, tá bom? Agora, só para terminar essa parte, pessoal, que eu acho que é muito bom a gente ter passado por isso tudo aqui, para que vocês vejam que para se utilizar um robô requer um pouco de disciplina, requer um pouco de dedicação.
Para isso, nós ajudamos vocês. Essa semana mesmo eu forneci um setup bem legal para o pessoal aí, tá? Eu sei que muita gente às vezes acha que não precisa, não é lá um setup tão legal, mas eu gerei um setup de 20 anos, utilizando somente o pH Gartler, tá? Que é o Padrões Harmônicos Gartler, fazendo uma otimização dele, tá? É um setup que passa desde 2000 até hoje, e ele serve, pessoal, ele serve como um setup base, tá? Quem pegou lá no grupo, tá lá. E se você ver, só para terminar essa aula nossa aqui, a otimização que eu tanto falo para vocês, pessoal, nada mais é do que você marcar os campos que você quer otimizar. Veja nesse exemplo aqui, percentual referente à conta. Eu estou otimizando, tá? Estou otimizando o percentual do lote dano. Então, eu determino um valor inicial, estipulo o passo que eu quero utilizar e o máximo. Então, enquanto tiver um valor para ser testado, ele vai testar. E quando você faz essa seleção dos parâmetros que você quer otimizar, você pode marcar os principais parâmetros que você quiser, você pode otimizar os parâmetros que eu mostrei nessa aula aqui hoje. Feito isso, tá vendo? Está tudo marcado já. Ó. Ele é um setup básico que está lá no grupo e é um setup pronto para uso. Então, quando você pega um setup desse aqui, ó, ele já está marcado. Mas, caso você queira otimizar da sua forma, fique à vontade. Você pode marcar os parâmetros que você achar necessário. Uma vez marcados os parâmetros, você dá OK, clica em otimização, apenas abertura de preço, desmarca o visual e coloca para iniciar o teste. É dessa forma que você vai conseguir chegar em uma otimização. Como eu já disse, no canal do YouTube lá tem um monte de vídeos mostrando a otimização, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Para quem já está craque nessa ferramenta, foi uma aula um pouco mais repetitiva, mas eu vejo que muita gente ainda passa um pouquinho de dificuldade nesses principais parâmetros, principalmente na parte de profit, o que define profit e tudo mais. Então, hoje eu acho que ficou bem claro para o pessoal. Tá bom? É isso, Marcos. Beleza, ficou sim. Vamos ver se o pessoal tem algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, a princípio não tinha nenhuma pergunta. O Roberto acabou de fazer a primeira pergunta. Todos esses parâmetros mostrados na aula de hoje foi utilizado no setup base do padrão harmônico? Sim, aqui ó, vou parar aqui ó. Vou mostrar para vocês aqui ó, percentual referente à conta. Tá aqui ó, fatores martingale, distância, retração, tá vendo? Tá aqui ó, otimização. Vamos rolar mais para baixo aqui, pessoal. Profit, tá? Tá vendo? Profit. Eu não usei o Profit Max rebaixamento, mas eu usei o Profit por Max quantidade de ordem. É isso. A gente usa isso, pessoal. Entendeu? O que eu quero passar para vocês não precisa complicar, tá? O robô, ele é muito cheio de parâmetros. Ele foi criado durante muitos anos. Mas, na verdade, hoje, ele é capaz de gerar várias estratégias, vamos dizer assim, otimizando poucos parâmetros. Não precisa exagerar, entendeu? Então, o que eu estou mostrando na otimização aqui dos padrões harmônicos que eu forneci de 20 anos, tem os parâmetros que eu mostrei nessa aula, tá vendo? Então, assim, pessoal, a aula de hoje não é tão básica assim, porque eu gerei uma otimização do pH, tá? Claro, adicionei aqui o padrão que eu queria otimizar, né? Isso é de extrema importância para vocês saberem, tá vendo? Mas fora isso, os parâmetros que eu mostrei para vocês estão aqui na otimização, tá bom? Beleza. O Milton, vamos lá. O Milton tem duas dúvidas. A primeira, ele perdeu o começo da aula. Poderia explicar novamente a distância entre ciclos? É só assistir a aula amanhã de novo. Eu vou gravar essa aula, está gravada, vamos disponibilizar ela lá. Mas eu vou dar só uma respondida bem rápida. Distância entre ciclo, Milton, é isso aqui, ó. Tá? Vou pegar aqui em propriedades do Expert. Eu vou resetar aqui bem rápido para a gente... Tá? Vou resetar para voltar à configuração inicial. Coloco o meu e-mail aqui, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, distância entre ciclo.
Isso aqui é uma distância que é o mínimo necessário para eu abrir uma nova ordem quando não tem nenhuma ordem aberta. Tá? Pensa que eu não tenho nenhuma ordem aberta. É a distância mínima necessária da última ordem fechada. Então, se eu colocar aqui 1000 pontos aqui, significa que para ele abrir uma nova ordem, tá? Preste atenção. Ele vai respeitar o mínimo de distância necessário. Deixa eu trabalhar aqui. Fechou, não fechou? Aqui, ó. Ele fechou a ordem aqui, tá bom? Ele fechou aqui e abriu somente aqui. Então, significa que para ele abrir a próxima ordem, ele esperou pelo menos os 1000 pontos aqui que eu estipulei. Aqui está dando mais um pouquinho porque eu não estou mirando em ciminha mesmo, mas ele esperou os 1000 pontos acontecer para que ele possa abrir uma nova ordem. É isso que é a distância entre ciclos, tá bom? Beleza. O Ademar, Flávio, teria como nos parâmetros colocar a unidade a qual se refere? Tipo, se o parâmetro está com um valor em pontos, dólares ou etc? Como assim? Eu também não entendi. Então, em pontos. Então, assim, nós não... Os parâmetros que falam de valor, pessoal, presta atenção. Os parâmetros que falam de valor normalmente são parâmetros ligados a fechamento de ordem. Fechamento. Que aí você tem aqui, ó, máximo lucro mês, por exemplo, entendeu? Que aí você fala, você quer em valor ou percentual, mas os que estão em pontos provavelmente já estão definidos em pontos, entendeu? Ou então, Flávio, tipo, o Ademar, você deveria, tipo, saber quantos, com seu capital inicial, né? Um lote inicial de 0,01. Se ele anda 200 pontos, ele vai dar, tipo, 2 dólares. Então, assim, desse jeito você vai ter uma média de você vai saber, tá? Quanto que ele vai dar. O Milton, qual é a sua outra dúvida? A gente já passou do horário. Na configuração de Profit, há um quarto parâmetro referente ao fechamento individual. O fechamento individual tem prioridade sobre o fechamento da média móvel? Cara, então, olha só para vocês verem, eu falei de vários parâmetros importantes que eu considero de extrema importância. Vocês pegaram justamente um parâmetro que eu não dei ênfase aqui. Mas realmente, quando você ativa esse parâmetro aqui, fechamento profit individual, pessoal, isso aqui significa que as ordens vão ser fechadas individualmente, tá? Se eu acertar isso aqui, ó, total de ordens abertas, eu determino aqui, a partir de 2 ordens, a partir de 3 ordens, por exemplo. Então, quando eu tiver mais de 3 ordens e a última ordem aberta, ela andar pelo menos 200 pontos, aquela última ordem vai ser fechada, tá? É isso que esse parâmetro faz. Lembrando, pessoal, é muito simples. Vocês, do mesmo jeito que eu estou fazendo o backtest aqui, esses parâmetros que eu mostrei aqui, esse aqui não estava incluso porque eu não considero ele importante, tá? Eu não considero ele. Mas ele está aqui em uso porque tem cliente que gosta. Então, se você quiser testar, eu vou pedir que vocês ativem o parâmetro no backtest, determine uma quantidade mínima de ordens para que esse parâmetro entre em operação e ative o Profit com o valor que você quer, 200 ou 100 pontos ou 300 pontos, do jeito que você quiser. Tá? É dessa forma. Uma vez ativo, ele vai fechando individualmente as ordens, tá bom? Beleza. Bom, pessoal, acho que não tem pergunta mais. Bom, não tem pergunta mais. Então a gente já estourou o horário também. Pessoal, gostaria de agradecer a todo mundo que esteve na live conosco. Agradecer a presença do Flávio, do Max e de todos vocês, que é muito importante para a gente, tá bom? Até quinta-feira, um abraço a todos e tenham uma ótima noite. Flávio, com você. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que ficaram até aqui no final, tá? Recomendo reassistir essa aula, tá? Eu vejo que às vezes essas pessoas não têm muita paciência de assistir um vídeo longo. Mas eu vou te falar, viu? Eu fiquei num banco de faculdade por 6 anos, praticamente, à noite,
muito tempo estudando. E depois disso eu tive que estudar muito mais. Então, assim, a minha recomendação para vocês que querem operar com robô, ainda mais um robô parametrizável deste, tá? Que é algo que vocês não vão achar facilmente, é estudando, é aprendendo os conteúdos que nós estamos fornecendo gratuitamente a vocês. Tá bom? Fica essa dica para vocês aí. E tenha uma boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Max. Valeu.